Eu a deixei à 1 da manhã e ela foi com alguns amigos para Tlatelolco e às 10 da manhã, ou seja, me avisaram que ela havia falecido. E que observa que minha filha está em um sofá e depois diz que está na cama. Então ele se contradiz muito olhando o celular, olhando o iPad e tudo mais, e que ele pega no sono. Como é possível que me digam que um apartamento estava normal? Foi assim que o promotor me disse. O primeiro promotor, além de me tratar mal e de praticamente dizer que minha filha procurou por isso, que minha filha era uma bêbada. Como ele tem coragem, né? Por que sempre dão mais benefício e credibilidade para um criminoso? Eu não sei o que acontece com os direitos humanos aí. E os da minha filha, onde estão? E os meus, como vítima indireta, né? Onde ficaram? Nunca deram a atenção imediata e necessária para a minha filha, para tentar salvar a vida dela. Minha filha ficou agonizando, é o que diz a necrópsia. O amor dos pais pelos filhos é um dos sentimentos mais profundos e inestimáveis que existem. Desde o momento em que chegam às suas vidas, sempre vão buscar o maior bem-estar deles. Mas o que ocorre quando, ao crescerem, se cercam de pessoas que querem prejudicá-los, manipulá-los e afastá-los de tudo? Pois bem, no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Camila Garnica Herrera, cuja vida foi tirada por confiar nas pessoas erradas, sua mãe. Lalu Herrera relata sua batalha para provar que sua filha não cometeu suicídio, contrariando as investigações oficiais. Bom, obrigada por este espaço, por me dar a oportunidade de ser a voz da minha filha Camila Garnica Herrera. Eu sou Guadalupe Herrera. Moro há muitos anos na Cidade do México. Minha filha foi vítima de feminicídio. Embora as autoridades da Cidade do México, na promotoria, tenham me reafirmado isso desde o primeiro momento, eu fiquei sabendo nesse dia lamentável, em 13 de novembro de 2023, que ela havia perdido a vida. Me disseram que foi suicídio, o que eu afirmo categoricamente que não é assim. Já que eu tive a oportunidade, e sempre vou defender esse ponto de vista diante de qualquer Ministério Público, promotoria e afins, estive com minha filha, acompanhei ela 4 horas antes de, segundo a necrópsia, me dizerem que ela havia perdido a vida. Ela era estudante de economia do Instituto Politécnico Nacional. Ela já estava cursando o último semestre do curso, era uma garota dedicada aos estudos, mantinha uma boa média, gostava de viajar também, era bondosa. E tínhamos muitos planos familiares e pessoais de desenvolvimento profissional e também de convivência. Praticamente eu criei minha filha sozinha, eu sou divorciada. Minha filha era uma garota jovem, muito bonita, muito sociável, muito querida. Pelo que eu sei, pelo que eu vivi com ela, pelo que ela me deu, ela foi uma garota muito amada, muito desejada desde o primeiro momento da minha vida, desde que soube que estava grávida. E, bom, não sei se devo dizer, infelizmente decidi ter apenas um filho e agora o destino me tirou ela, esta cidade que se gaba. Tantos programas e índices baixos, a queda dos feminicídios. Mas é mentira, são números maquiados que o INEGI e as promotorias manipulam politicamente. Essa era minha filha, ela gostava muito de gatos, nós adotávamos, aproveitávamos muito a vida. Ela foi uma garota muito independente, porque eu a criei e no final das contas eu me fiz sozinha e tenho orgulho disso. Que ela fosse muito livre e independente, que tomasse suas próprias decisões, fossem aceitas ou não. Como todo ser humano, não somos perfeitos. Se eu não fui a mãe perfeita, também não existem filhos perfeitos, não temos nenhum manual. Como já falei, ela estava terminando a faculdade com uma média de 8,9, tinha aspirações de fazer uma pós-graduação, um mestrado, de ir morar na cidade de Veracruz com o pai dela. E eu só queria amá-la e compartilhar esses momentos lindos que ela me proporcionava. Ela trabalhava, minha filha trabalhava aos sábados e domingos em uma empresa, em uma alfaiataria.
Bem, o salário dela era pouco, nunca perguntei quanto, mas ela levava uma vida normal, se você quiser saber. Ela ia para a escola, cumpria seus horários, tirava boas notas, trabalhava sábado e domingo. Eu também a apoiava nos estudos, com livros, com a prática, com tudo isso. Ela terminou o serviço social, fez na Secretaria de Educação Pública, na Administração Federal de Serviços Educativos. Então, ela era uma garota que levava uma vida normal, que gostava de se divertir e que talvez exagerasse às vezes, como todos os jovens, sabe? Não podemos julgar quem mais, quem menos, mas que ela viveu a vida dela e foi plenamente feliz e livre, disso eu também posso ter certeza. Quando? Quando? Os fatos aconteceram. Ela estava na Avenida Politécnico 2023, no bairro Linda Vista, com um ex-namorado que eu tive a oportunidade de conhecer, mas de longe, porque ele nunca me passou uma boa impressão, sempre senti que era uma pessoa ruim, então só de longe mesmo. Alguma vez cheguei a vê-lo, eles tiveram um relacionamento de alguns meses, ele a levou quando ela ainda era menor de idade, ele a convenceu ou ela, tomou essa decisão. Não acho que tenha sido uma decisão tão consciente, foi mais uma manipulação e ele a levou para Querétaro, onde a deixou abandonada à própria sorte no meio do nada. Isso eu fui descobrindo depois e não aconteceu só uma vez, também aconteceu na cidade de Acapulco, porque ele sempre tentava manipulá-la, já que ela era uma garota muito sociável, que conseguia abrir portas com facilidade. Bem, a tática dessa pessoa era usá-la para que ela trouxesse garotas bonitas, jovens do seu círculo. Porque preciso esclarecer que ele era uma pessoa que tinha 6, 7 anos a mais que minha filha, não era um garotinho. E agora eu sei que ele sempre foi essa pessoa, eu sei, não posso dizer que saiba disso em primeira mão, mas é óbvio que é assim. Ele se dedica ao tráfico de drogas em pequena escala. Então, tenho referências de amizades próximas que me dizem que era assim que ele usava as garotas, né? Que ele levava elas para fazer festas, reuniões. Proporcionar, facilitar drogas, substâncias e abusar delas de alguma forma, tirar fotos, zombar delas e ver o que acontece, né? E eu insisto, minha filha foi usada por essa pessoa desde que, inclusive, antes mesmo de completar 18 anos, ela está lá e essa pessoa só diz que adormeceu. Mas minha filha estava presa no banheiro. Minha filha perdeu a comunicação, ela estava com um iPad, com um celular, ela sempre se comunicava, sempre. Eu a deixei à 1 da manhã e ela foi com uns amigos para Tlatelolco. E às 10 da manhã, 11 me avisaram que ela tinha falecido. Tinham se passado apenas algumas horas desde que ela viu a filha, então nunca imaginei que seria a última vez que a veria com vida. Esse momento marcaria, além disso, o início da sua luta, da luta da senhora Guadalupe, para descobrir a verdade por trás do falecimento repentino de Camila. As explicações que David, a última pessoa que esteve com sua filha, dava pareciam mais desculpas do que qualquer outra coisa, pois não fazia sentido como uma garota cheia de sonhos e objetivos, de uma hora para outra, quisesse atentar contra a própria vida. A senhora sabia que havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. Eu fiquei sabendo, pois às 10 da manhã, uma garota que é super amiga dele me ligou. Que só estão curtindo a vida no agito. Minha filha, infelizmente, achava que essa garota era sua melhor amiga. Ela confirmou que minha filha ligou para ela naquela madrugada. Essa pessoa me ligou por telefone cerca de 24 horas e 30 minutos após o falecimento da minha filha para me dar a sua explicação, né? Parece que ela estava lendo um roteiro. E está gravado. Supõe-se que ela chega nesse imóvel e que esse cara reitera, obviamente assessorado, porque eles se acham os espertos e tudo mais. Ele diz que minha filha chega triste, que ela a abraça e que sobem para o apartamento dela. Ele diz que ela podia entrar e sair facilmente. Depois ele diz que desce. Então, como assim? Se você pode subir e descer facilmente e tudo mais. Por que ele desceu, né? Ele afirma que desceu por ela e estava com o joelho machucado, mas isso nunca foi comprovado.
E que na revisão médica dele, pelo médico legista, também não foi dito, tipo, sim, se observa uma lesão, não, não, não. Simplesmente ficou assim, o assunto ficou muito leve. Então ele disse que ela chegou, eu não duvido que ele a tenha chamado, ele sempre a chamava, sempre a procurava. Tenho quase certeza de que um dia antes ele estava procurando por ela. Ele convivia muito com ela no apartamento da Romi, que minha filha dividia com outra colega do Politécnico. E era um apartamento muito perto da minha casa. Ela só queria o espaço dela e eu respeitava isso. Assim como vou respeitar, se me comprovarem cientificamente e cabalmente que foi um suicídio, eu vou respeitar, porque era assim que eu respeitava minha filha nas decisões dela. Boas ou ruins, ela sempre teve meu apoio e assim vai ser. Eu não aceito isso agora, porque, insisto, eu a vi e tudo mais. Então ela chega com David e, bom, suponho que ele oferece ou ali fornece drogas, esses entorpecentes. E no estado em que ela estava, de ter terminado um relacionamento com o Raul, um relacionamento tóxico, sim. Tem que dizer, mas esse cara maltratava muito ela, batia nela, diminuía ela, a violentava, não deixava ela sair. Esse era o namorado. Ela tentou muitas vezes se afastar de Raul. No fim, ela consegue naquela noite. Ela me liga, eu a acompanho para pegar suas coisas. Ficamos no apartamento dela, da Romi. O tal do Raul nunca aparece, a promotoria também nunca. Até agora ninguém se deu ao trabalho de me dizer: senhora, vamos investigar o que o Raul fez naquela noite. Onde ele estava, porque ele sempre a seguia, a assediava, a procurava. Jamais. Então, segundo o que esse David disse, minha filha chega ao apartamento dela e eles estão conversando lá. Eu suponho que eles estavam lá, mas enfim, usando drogas e tudo mais. Porque ele é traficante. Foi o que me disse no MPT com essas palavras. Pode continuar, eu acredito. E que ele vai dormir porque, bem, estava se sentindo cansado e vai dormir. E que ele observa que minha filha está em um sofá e depois diz que está na cama. Ele se contradiz muito, olhando o celular, olhando o iPad e tudo mais, e então ele dorme. E aí depois ela diz para ele: ei, você me leva para casa? Porque ela está com medo de que Raul esteja lá embaixo. Porque Raul sempre a seguia e perseguia. E ele diz: não, é que deixa eu dormir um pouquinho, tá? É quando o senhor dorme e não sabe te dizer que tempo era, que horas eram, né? Ele dorme e o impacto da batida acorda ele, né? Assim como acordou muitos vizinhos. Onde estão esses amigos, né? Esses cuidadores, essas pessoas que a conheciam de 10 anos para trás. Sim, onde estavam os códigos deles? Onde estão? Onde eles se romperam? Onde chegou? Na verdade, acho que foi outra situação que saiu do controle deles também. Abusando da vulnerabilidade de substâncias fornecidas por essa pessoa. Eu me apresento no dia seguinte, mesmo com toda a minha dor no imóvel, com muito medo. Isso precisa ser dito, temos muito medo. Nós nos sentimos tão frágeis, eu tive câncer de mama e perdi meu cabelo. Isso já faz algum tempo. Porque a gente vai andando e qualquer ventinho faz o cabelo se soltar. O mínimo vento, sim, ele cai. Você vê seu cabelo caindo, eu me sentia tão frágil assim, que eu ia me dobrar, me quebrar. Mesmo assim, fui e me apresentei. E toquei campainhas. Queria ver se o imóvel estava sendo vigiado. Sim, estava vigiado, mas só a área de estacionamento. Lá em cima, eu ainda não sabia como as coisas tinham acontecido. Fui entendendo aos poucos. Então, todo o atendimento médico, inclusive, parece que demora muito para chegar os serviços de emergência. É uma segunda-feira. Como é possível que, num primeiro momento, um MP me diga que, bem, ninguém ouviu nada, sendo um dia útil, segunda-feira, e em frente ao Instituto Politécnico Nacional, onde chegam milhares de estudantes, milhares de trabalhadores, né? Desde as 4 da manhã as pessoas começam a chegar. Por causa dos horários de trabalho e dos alunos nem se fala. Tem muita gente idosa morando nesse prédio. Então eu considero que ele a trancou no banheiro.
e que ela tentou sair. Talvez porque o Raul estivesse assediando ela, bombardeando a história lá embaixo. Ela viu você porque eu cheguei a ver esse tipo de mensagem algumas vezes. Eu respeitava muito a minha filha, no sentido de que assim, não, eu até falava para ela que isso não estava certo, sabe? Sempre a incentivei a se afastar desse relacionamento. Foi um processo longo, não imediato. Por fim, ela decidiu. Ela compartilha com os supostos amigos, imagino, a vida íntima dela e tudo mais. E bom, esse cara, para se defender de alguma situação, acaba usando isso, né? Que ela chega triste porque tinha brigado e tudo. Pois é, ela chega triste e vulnerável. Sim, eu a incentivo e dou mais apoio. Pois pode acontecer alguma coisa, né? E aconteceu. Eu considero que ela foi privada da liberdade. Eu poderia falar no plural, porque aquilo é um grupo de pessoas, sem ocupação nem benefício, como mães. Pois sempre. Vemos que não. Intuímos ou imaginamos? Coisas. Então, eu realmente combinava isso. Por exemplo, a melhor amiga dela, não. Que diz o que diz David, porque é amiga de David. Primeiro, ela é amiga do Davi antes de ser amiga da minha filha. Não, nunca gostei muito dessa garota, sabe? Dava para ver a inveja que ela sentia dela. E o quanto ela se aproveitava, talvez? Camila era muito nobre. É verdade. Acho que ela também foi malandra, mas para mim ela mostrou outro lado. E que eu saiba dessa situação. Também houve abuso, né? Ela nunca me disse em nenhum momento que tinha intenção de tirar a própria vida. Nem me falou, nem me escreveu. Ou percebo que ela tenha tentado, não, fazer alguma situação de... Bem, de querer tentar, nunca jamais. Ela amava a vida e tínhamos muitos planos. Não demorou muito para que as autoridades aparecessem no local dos fatos. No entanto, mais do que esclarecer as coisas, bem, você sabe como isso funciona. O resultado foi uma investigação desleixada, que já dava como certa a história contada por Davi, sem questionar nenhuma das evidências. E que só queriam encerrar o caso rapidamente. Dona Guadalupe presenciaria em primeira mão as diversas negligências e maus tratos das pessoas que teoricamente deveriam nos proteger, mas que praticavam contra ela, durante as diferentes fases do caso. E que, em um primeiro momento, esta intervenção da promotoria, do perito em criminalística, do dia 13 de novembro, não encontra o laptop, não. Do iPad, me desculpe. Não encontra o iPad. E todo mundo dizia que ela saiu com o iPad. E eu digo, bom, o apartamento dessa pessoa, que é um quartinho na laje, entregam para ela em menos de um mês, depois dos acontecimentos. Ele alegando que paga aluguel, ou que estão exigindo o aluguel dele, e tudo mais. E com isso, eu fico sem indícios, sem fazer outros exames. Outras perícias entregam a moradia, sem pedir nenhum contrato, sem pedir recibos de aluguel, simplesmente entregam para ela, também com os vídeos. A promotoria fica com o que ele diz? No momento. Não é que Camila chegou às 5 da manhã, 4h30, 5. E então me mostram vídeos, das 4h30 até às 6 da manhã. Mas minha filha nunca aparece. Que chegue, que desembarque. Pois não, claro que não. A promotoria demora muito. Embora eu insista, demora muito para agir. O que eu estive investigando e considerando em relação ao tempo. Para mim, de acordo com o celular da minha filha, que a promotoria me entregou 3 meses depois, sem me entregar nenhum registro de chamadas. Simplesmente venha buscar o celular. E para me mandar para outra instância onde já se tira o bloqueio, se acessa. Pois é, mas aí me diz, um policial de investigação, esse celular foi manipulado, tentaram quebrar, estava muito danificado. E, além disso, não tem o aplicativo do WhatsApp. Eu considero que se uma pessoa tem intenções de se suicidar, então não vai ficar desativando, né? Não vai ficar limpando. Eu acho que é uma situação, então, de um impulso e simplesmente faz isso. E pronto.
mas de ela começar a desativar, a tirar, a apagar mensagens tipo não, por isso que eu insisto. Minha filha ficou trancada no banheiro, porque é assim que a pessoa relata. Com quem dizem que ela ficou sozinha, isso me deixa muito preocupada. Os vizinhos, a promotoria diz que os vizinhos não querem falar. Não querem falar e não podem obrigá-los, certo. Mas porque não fizeram o trabalho deles. Tem sido uma demora total no caso. Bem, agora o apartamento não existe mais. Não há mais indícios para procurar, pois ele foi reformado. Está pintado, está alugado, né? Não tem nada. O que a perícia faz é muito superficial. Eles não coletam impressões digitais de copos, de objetos, de roupas, não sei. Eles dizem que sim, mas para mim esse trabalho é muito fraco. O que foi feito foi uma perícia de campo. As fotos, só isso. Praticamente só focam no corpo, né, da vítima e tal. Eu tive a oportunidade, talvez, de me informar ou de me desinformar ainda mais. De fazer um curso de especialização em perícia criminal prática. Por quê? Porque eu tenho muitas dúvidas. Ninguém tem a verdade sobre nada. Sim, isso é um fato. Mas sim, a gente vai se impregnando desse ambiente. E surgem mais dúvidas, né? Depois, em uma segunda vez, revisão ou perícia, que a promotoria faz. Encontram o iPad, né? Como? E encontram na cama. Se na primeira intervenção não encontraram, então é porque estavam cegos, né? Pelo que eu entendi, porque entre eles mesmos, todos são da promotoria. Todos culpam os próprios colegas, Ministério Público, policiais e outros. Então fizeram uma primeira, uma revisão mal feita, né? Era 6:30 da tarde e ficaram com medo, porque como é possível que me digam isso? O Ministério Público me disse que o apartamento estava normal. O primeiro Ministério Público me tratou mal e falou isso. Minha filha basicamente procurou isso. Que minha filha era uma bêbada. Como ela ousa, não é? Quer dizer, o que ela pensa que é? Que vou me render. Minha filha não está mais aqui. Vou me render aos julgamentos e preconceitos dela. Talvez eu até acreditasse mais nisso, não é? Quer dizer, algo que eu nunca teria desejado, como me disse uma psicóloga da promotoria, para você. O que teria sido melhor? Que sua filha tivesse assim se suicidado, ou tivesse falecido de uma doença. Quer dizer, o que há de errado com eles? Nada é melhor. Como assim vocês acham? Não? Um filho? Me dói muito, minha filha. Também respeito que há mães que não amam seus filhos, ou têm outras situações. Então vão embora, né? Por que não? No meu caso, eu amei totalmente minha filha, desde o primeiro momento em que soube que ela estava no meu ventre. Como ele ousa, um especialista, de perguntar isso para ela, né? Desculpas não me servem, porque o dano já está feito. Me tiraram o que eu mais amava, o sentido da minha vida, do meu ser. Por que eu volto a falar sobre o câncer de mama? Que não é assim, sentimos. E eu comprovei isso com minhas companheiras, que estamos nessa luta. Por justiça pelas nossas filhas, eu exigi. E tenho o registro do ERUM, porque tem sido um processo longo. O Ministério Público, a gente com todo o medo, a desconfiança e tudo mais, acredito e compartilho. Essa deve ser a experiência das minhas companheiras. Desses casos de feminicídio. Nós vemos isso como um inimigo, não é? Em vez de nos ajudar, isso nos desanima. Isso nos revitimiza. Com esses comentários insensíveis, como dizer que sua filha procurou por isso, era louca, bêbada ou tinha muitos namorados. Pois tomara que ele tenha filhos perfeitos. Filhos robôs. Que nunca tenham emoções, que não saibam viver a vida, que não sejam livres. Tomara que sim, isso eu desejo ao MP. Ele sabe de quem estou falando. Bem, eu gostaria de confiar nas atuais autoridades da Promotoria de Feminicídios, na nossa Procuradora-Geral. Que ela nos atenda, que capacite, que invista mais em seus peritos, nas diferentes áreas. Que isso seja visto com perspectiva de gênero, que eduquem eles, que respeitem, não é? Ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. De ninguém. Por sua preferência ou por seu estilo de vida.
Isso é inadmissível, não é? Em um país que se orgulha internacionalmente, ou em seus números de combater e prevenir condutas violentas. Eu pediria isso à promotoria, à nossa promotora da Cidade do México. Ainda não acredito que minha filha não está comigo, mas ela está. Quer dizer, ela está sim. Na realidade, ela está no cemitério, está enterrada e tudo. E todo mês eu vou e assisto a uma missa, e eu me lembro dela, e procuro fóruns e levanto a voz, porque eu quero justiça para minha filha. Muitas coisas não faziam sentido sobre o que realmente acontecera com sua filha, principalmente com tudo que David dizia, pois ele se apresentava como testemunha principal do fato, o que dava às autoridades uma linha de investigação, que por acaso o livrava de toda a culpa ou envolvimento no que aconteceu com sua filha. Mas com suas próprias perícias e o que foi descobrindo ao longo desses anos, a senhora Guadalupe tem outra versão dos fatos, que está muito distante das declarações que o rapaz... A promotoria não me dá atenção. O C5 perde, bem, o prazo que eles têm para mostrar as imagens. Eu sei, já que me entregam o celular, que ele é aberto pelas autoridades competentes. Entrou no WhatsApp. Aliás, não, pois ele não estava habilitado. Eles desinstalaram. Ela entrou para ver seus e-mails e outras coisas. E o aplicativo dela da Didi. E aí sim, eu sei que eles descobrem que ela pegou um Didi em tal horário e que coincide de onde ela estava em Tlatelolco até o local dos fatos. E ela chega às 6h10 da manhã, né? Então, assim, como casualmente esse personagem, David, diz que ela chega às 4h30, e aí a promotoria me mostra 4h30, 6 da manhã, né? Ou seja, essa pessoa invariavelmente cometeu isso em cada entrevista porque ele se apresenta como testemunha dos fatos, né? É assim que apresentam. Obviamente, eu posso pensar que houve ali um acordo e uma, assim, informação, uma linha a seguir para não parecer culpado. E não duvido que tenha havido algum recurso a alguma, assim, autoridade imediata. Por quê? Porque já chega tudo resolvido e diz que eu acabei dormindo, né? E porque eu estou tomando um remédio, porque estou com um problema no joelho, e aí só escuto o barulho e acordo e coincidentemente vou ao banheiro, né? Quer dizer, se eu acordo, se eu percebo o som vindo de um lado ou de outro, eu vou até o lugar, né? Então ele olha por uma janela do quarto dele, que agora mudou a versão, e já diz que vai ao banheiro, tenta abrir que estava trancado, mas ele abre com uma moeda. Ele também reitera que minha filha poderia ter saído pela porta por não sei o que eles não tinham esse grande problema. Eu penso que uma pessoa que pretende se suicidar vai se suicidar. Onde for e na hora. E se ela quisesse ir embora, teria ido embora, não é? Mas não, ela tem medo, ao que me parece, e pede que a acompanhe. E ele diz, então me deixa dormir, né? Segundo o que ele disse. Me deixa dormir mais um pouco. Ele dorme. Não sabe nem quanto tempo dormiu, simplesmente acorda com o impacto, né? E aí ela já abre o banheiro e já desce correndo, porque minha filha cai em um telhado de um estacionamento ou em uma cobertura. Tudo isso só aconteceu para que esse cara ganhasse tempo. Por quê? Porque a garota, que era muito amiga dela, enquanto procurava onde estava o corpo da minha filha, porque eu não conseguia acreditar que ela estivesse morta, ela foi me contando coisas. Por exemplo, que ele ficou ligando para o David, que pediu para eles irem buscar mercadoria, que guardassem a droga e tudo isso. Quem disse isso foi ela. Obviamente, ela é muito amiga desse rapaz Davi, com quem minha filha teve um relacionamento, e para onde eles foram, no local dos fatos, na casa do Davi. Bem, o que interessava para ele era guardar a droga dele e só isso, né? Ele nunca deu à minha filha a atenção imediata e necessária para salvar a vida dela. Minha filha ficou agonizando, é o que diz a necrópsia. Aham, então como querem que eu acredite em tudo isso? Que minha filha estava triste? Inclusive ele mostrou um vídeo para a promotoria, um vídeo em que minha filha tinha o sonho de ser artista, era o sonho dela.
ela lançou seu primeiro sucesso em um estúdio de gravação. Ela só ia lançar, ela me mostrou. Eu já sabia desse projeto de 1 ano ou 2 atrás, antes dela falecer. Ela compunha suas letrinhas e a gente brincava muito, isso sim. Mas eram os sonhos dela. Então ela grava e me mostra. Ela faleceu e depois, no dia seguinte, já sai o vídeo dela no YouTube. Eu digo quem autorizou que fosse publicado. Se houve um contrato, eu quero ver. Se ela disse pensando que não sabíamos, bom, ninguém sabia, obviamente, dessa tragédia que tinha que acontecer, né? Pelo destino. Eu jamais teria imaginado isso. E como esse vídeo aparece no dia seguinte, onde colocam nesse canal desse estúdio, lamentam a morte da sua artista Cami Shark e reproduzem o vídeo e o tema fala de tristeza. Então esse cara, David, apresenta isso para a promotoria dizendo, não, é que ela estava muito triste, né? Isso me parece tão bobo, tão ilógico, porque eu sei e posso afirmar, eu tinha muita comunicação com minha filha. Talvez os filhos, porque eu também fui filha, não dizem certas coisas de antemão. Sim? Mas eu tinha bastante comunicação com minha filha. Sei quando ela foi gravar, sei para onde ela foi gravar e tudo mais. E não foi exatamente um dia antes ou 2 de que ela, tivesse esse destino, né, com a vida dela. Isso aconteceu 1 mês antes ou foi? Ela me disse, e eu disse a ela, esse destino com a vida dela aconteceu 1 mês ou 2 meses antes. Então, se existe um contrato, como me disseram, eu já vou ter tempo de ver? Me disseram, eu já vou ter, disse, o que acontece? Disse que me mostrem onde ela autoriza, então, que esse vídeo seja exibido justamente. Então ele diz, David, é que ela já estava se despedindo, não é? Eu precisamente este. O que acontece? E eu vi antes, inclusive, com outras edições, porque me mostraram, eu disse, o quê? E ele disse, o que acontece? O que acontece? YouTube, acredito que era oficial, mas não era um projeto, nem uma música feita de um dia para o outro, muito menos de despedida. Isso é absurdo. Tenho um caderno com letras que minha filha escrevia sentada ali. Então, para mim, não venham com essa história, essa artimanha, porque os advogados ou amigos dele devem ter falado para o Davi. Não, mostra isso agora, né? E, bom, eu não acredito nisso porque eu já sabia da existência desse vídeo meses antes. E sim, eu vou me dedicar a isso. Em algum momento eu vou entrar no YouTube. Quero dizer, me desculpe, ir até a produtora, ao estúdio, e que me mostrem esse contrato, onde ela autorizou, e a partir de que data ele seria publicado. Isso é o que existe nesse assunto das aspirações artísticas dela. Ela usava o nome Cami Shark. Por quê? Porque ela gostava muito de tubarões, era colecionadora de tubarões, então aqui em um aniversário eu mandei fazer umas camisetinhas e pronto, colocamos as camisetinhas lá. Então, isso é o que ele diz, que ele chega até minha filha, mas obviamente eu não acredito nisso. Eu considero que havia mais pessoas que ele teve tempo de guardar e arrumar suas coisas. O MP me diz inicialmente que o quarto é um quarto normal, mas quando começo a ler o processo e a me aprofundar um pouco nisso, descubro que é um quarto. Era um quarto. Agora está totalmente reformado, sujo, sem higiene, cheio de lixo por todos os lados, cheio de... não posso dizer cheio, com excremento na sala de jantar. Não se sabe se esse excremento era dos cachorros. Que minha filha tinha muito medo e, por acaso, ele disse que minha filha os conhecia bem, os cachorros. Eu sei que os animais, diante de certa tensão, cachorros, gatos, inclusive durante o alerta sísmico, ficam estressados. Ou dizem que quando vai acontecer um evento natural, os cachorros, os gatos, as galinhas, o que você quiser, percebem e já têm um comportamento de se proteger ou de ficar em alerta nesse sentido. Se ele tinha os cachorros deveriam ter latido, deveriam ter feito barulho, e eram 2 cachorros grandes, dos quais minha filha me dizia que tinha medo. Por que ele tirou os cachorros? Porque num primeiro momento ele não os mencionou, e depois sim no processo, na curiosidade mórbida que nos leva a tudo isso. Mencionam que dentro do apartamento tem isso sim, mas não especificam, isso é humano, isso é de animal, né? E fica por isso mesmo, para mim isso é importante. Eu acho que minha filha talvez estava em um certo estado. Se diz no exame toxicológico que sim, há cocaína no corpo dela, mas não há álcool.
álcool, zero desse álcool. Então, no final das contas, eu sou uma pessoa preparada, talvez não especialista, nunca vou ser. Fiz muitos cursos por causa do trabalho que tive uma vez. Então, eu sei que a cocaína nos desinibe, nos faz ficar para cima, nos desperta, etc. É o que eu sei. Na verdade, eu penso que essa pessoa deu outra substância para ela, o SD, talvez porque foi assim que me falaram, e eu acho que não, porque eu não tenho certeza ou saiba disso. Eu nunca vi minha filha consumir nenhum tipo de droga, pelo menos na minha casa. No meu espaço, sim, inclusive eu aproveitava e tomava uma cerveja, alguma bebida com ela, e a gente viajava muito, e era tudo maravilhoso. Eu tive momentos muito lindos, meus pais com minha filha, que não é suficiente lembrar para desfazer esse dano e isso que nos parte em vida, né? A senhora Guadalupe ainda lembra com profunda tristeza a madrugada do dia 13 de novembro de 2023. Sua filha tinha metas e sonhos que, infelizmente, não pôde realizar, estando ela tão perto no momento de sua partida repentina. Guadalupe também nos conta que se hoje está aqui compartilhando sua história é porque tem um grande amor. Um amor imenso que sente por sua filha e porque sabe que ela tinha um forte desejo de continuar vivendo, ao contrário do que apontam as investigações. Por isso, como mãe, continuará lutando para que o caso seja reclassificado como feminicídio e finalmente seja feita justiça. E por que estou aqui? Pois por amor à minha filha, porque eu queria viver, queria estar presente, e se continuo aqui, vai ser pelo mesmo motivo e vou continuar lutando por ela. Para que isso seja configurado e reclassificado como feminicídio. Essa é uma tatuagem dela. Bom, é o olhar dela, sim. Ela tinha olhos verdes muito bonitos e eu decidi, de uma foto que ela me deu há muito tempo, fazer essa tatuagem. Aqui eu vejo ela, olho para ela todos os dias e dou um beijo, porque é isso que me resta com isso. Fui com ela há uns 4 anos, ela me convidou para fazer uma tatuagem, ela gostava muito de tatuagens e ela, como a gente diz aqui, pagou para mim. Já faz tempo e ainda está conservada. Naquela época eu gostava de beija-flores e esse é um beija-flor e, bom, tenho a intenção de fazer mais depois. Por que só esse braço? Bom, porque eu tive câncer de mama e, bom, não posso manipular ou fazer muitas coisas com o braço esquerdo. E eu me pergunto, por que estou aqui, né? Se eu já passei por isso e aquilo, agora entendo minhas companheiras dos coletivos. Todos nós passamos por muitas desgraças, mas eu acho que a pior é essa, perder um filho que você ama. Que tinha muitos planos, né? E eu não engulo essa de que ela tenha decidido não. Não foi uma decisão dela que tenha sido assim, foi por outras situações que a levaram a esse final tão terrível, sim. A corromperam, abusaram da vulnerabilidade dela, a trancaram no banheiro e ela tentou escapar apavorada. Talvez pelos constantes recados do Raul, os assédios, as ameaças. Sei que ela contou para várias amigas que ele queria matá-la, então ela tinha muito medo. Também sei, através de e-mails que tive a oportunidade de ver, que também se ofereceram para ajudá-la. Que ela, nas últimas conversas que tinha, tentava manter uma conversa normal com o namorado. Ele era muito violento até mesmo ao escrever e tudo mais. De prostituta, de lixo, de não sei mais o que ele a chamava, de drogada, sabendo que esse cara é bom. Também porque eu vi. Quando fui buscar as coisas da minha filha, ele tinha guardado uma mala muito grande de droga. Não sei que tipo de droga era. Mas minha filha falou porque os pais dele começaram a agredi-la quando estávamos pegando as coisas dela. Verbalmente, sim. Então, ela disse para eles ficarem atentos ao filho deles, porque aquela mochila ou aquela mala que era bem grande tinha droga. Eu sei disso porque, por acaso, agora encontrei outras coisas enquanto revisava informações que minha filha me enviou. O ex-namorado, bom, o namorado com quem ela tinha terminado, Raul, e recentemente encontrei documentos onde ele já havia sido apontado como traficante de drogas.
Sim, ou documentos, e não vou dar mais detalhes, então nesse estado de vulnerabilidade e medo, onde ele já, em um e-mail, ela diz, com a minha mãe você não se mete. O que posso pensar? Que ela estava com medo, sendo ameaçada ou perseguida? Raul e Davi, para mim, são do Raul. A promotoria não se interessou, é que não esteve no local dos fatos, mas não investigaram onde ela esteve e o que ela estava fazendo, né? Ele vai para uma entrevista e não fala muita coisa, né? Ele não fala muitas coisas que eu sei, assim como o Davi muda a versão toda vez que é solicitado. Inclusive, ele pediu cópias para acessar autos da investigação. Ué, como assim? Se ele não está acusado, não está judicializado, quer dizer, até isso as autoridades não veem? Porque sempre dão mais benefício e credibilidade a um criminoso que facilita drogas e tudo mais que, vamos lá, nem é investigado, né? Eu não sei o que acontece aí com os direitos humanos. Bom, e os da minha filha, onde estão? E os meus, como vítima indireta, né? Onde ficaram? Sempre dizem que não há indiciado, que Raul não estava lá. Pois é, mas ele tem muito a ver com toda essa história, né? De vulnerabilidade e de abuso que houve por parte dessas pessoas, principalmente no estado emocional dela. Atualmente, o processo está com a polícia da Guarda Nacional. Sinceramente, isso não nos impressiona. São só os recursos que a promotoria quer nos mostrar. E obrigada, mas para mim não passa de discurso, sabe? Senhora, fizemos tudo o possível, já chegamos às nossas instâncias máximas. O que aconteceu? Sim, foram feitas reconstituições por parte da promotoria. Mas todos presumem que foi suicídio. Foi um empurrão, foi um acidente, mas para mim tudo isso significa que foi um feminicídio e que essa pessoa teve participação. Ele disse que estava sozinho, eu duvido muito, porque eles sempre andam em grupos. Um dia antes ele ficou ligando para minha filha, porque sempre a convidavam para a farra ou para que levasse pessoas, bem, para corrompê-las e torná-las viciadas, ou zombar delas, abusar delas, que abusaram dela. Essas pessoas quebraram seus próprios códigos, já que a conheciam e a usaram de alguma forma por causa da sua simpatia, da sua beleza e tudo mais. Ela não era Miss Mundo nem Miss Universo, mas era uma garota simpática e agradável de ver. Então, é isso que eu acredito e sustento e peço às autoridades que prestem atenção, que retomem seriamente essas hipóteses, teorias, hipóteses que também conversamos com alguns assessores jurídicos, que não nos enrolam, que não nos façam esperar mais, que comecem a trabalhar, que nos ofereçam tudo aquilo que os governos anteriores não faziam, né? Atualmente eu considero que ainda falta muito, não entendo a estratégia política social deles, né? Se minha filha foi estigmatizada, né? Socialmente, no sentido que eu já falei, diziam que ela era uma bêbada, que andava não sei com quem e não sei quando. Para mim, isso não me convence, não se sustenta para mim, eu não me importo. No final das contas, eu perdi minha filha. E por causa do abuso dessas pessoas, que segundo diziam, eram amigas dela, que a conheciam há anos, que conviviam com ela, inclusive lá em Linda Vista aconteceu um incidente. 2 ou 3 anos atrás, estávamos saindo da pandemia, quando uma pessoa também se jogou com esse mesmo grupo de jovens. David e minha filha estavam presentes, e mais um monte de gente também. De jovens convivendo com excessos ou sem excessos, eu não sei, eu nunca fui, eu nunca estive, só isso. Minha filha estava muito traumatizada, impactada, e aos poucos começou a me contar bem assim. De vez em quando, inclusive, ela decide mudar de rumo e volta para a minha casa. Eu fiquei com ela por 1 ano e 6 meses, ela ia para a escola regularmente, fazia suas atividades, viajávamos e tudo mais. E eu nunca percebi que ela fosse uma pessoa, assim, já viciada, sabe? Por assim dizer, e ela era, mas o amor às vezes nos deixa cegas. Mas eu nunca percebi nada disso. E não é para limpar a imagem dela. No final das contas, minha filha já não está mais aqui. O que eu estou buscando é justiça, independentemente de sim ou não, e que ela seja julgada.
E até o pai ingenuamente me diz: mas se você esteve algumas horas antes com ela tomando uma cerveja, o que isso tem a ver? Ou seja, na verdade, se analise e veja quem você é, onde você esteve, você tem estado ausente, não é? Dói para ele pagar uma pensão desde que ela era pequena? Sempre defendi os direitos dela em vida e continuarei defendendo. Ainda mais na morte, e uma morte tão violenta e tão inesperada. É isso que eu tenho em mente muito claro. Eu não espero muito, com todo o respeito que as instâncias merecem, eu não espero muito. Um agente da Guarda Nacional que mude sua visão, né? Me acusando ou tentando me convencer de um suicídio, tomara que aconteça um milagre, né? Gostaria que agissem de forma mais profissional. Quero acreditar que será assim e que possuem uma ótima tecnologia. A pasta está na Guarda Nacional desde maio e, pelo que me parece, só em outubro eles devolvem já com o laudo, né? E mesmo assim eu vou continuar lutando nessa batalha. Se vierem com isso, porque várias meninas me dizem que é só copiar e colar e para mim isso não serve. Eu já conheço porque eu realmente leio, eu realmente reviso se eu erro, claro que sim, e sei reconhecer. Se me mostrarem com todas as perícias que há motivo e que faltam, eu não vou aceitar. Enquanto isso, por enquanto, eu não aceito nada. Confio na Guarda Nacional, vamos esperar. Não é um capricho meu, quero enfatizar. Não é um capricho meu, simplesmente é justiça para minha filha e para todas as meninas que querem isso facilmente. Dar. Encerrar dizendo que foi suicídio, no meu caso, eu não aceito. Se você chegou até aqui no vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. Falta pouco para chegarmos a 1 milhão. E também lembre-se que tem o outro canal, o de Muitos Mais Mistérios, onde eu posto histórias narradas por mim ou contadas por mim também. Se você foi parte de alguma injustiça ou é uma mãe buscadora e gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correioepepemisterio.com.mx. No Instagram estou como Pepe Mistério, Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentales e no Facebook como Pepe Mistério.